Os tempos dos gentios e 1914. O que é a Jerusalém? Nesse vídeo iniciaremos uma análise pormenorizada e cuidadosa da profecia de Jesus em Lucas 21, 24. Isso nos conduzirá a uma emocionante investigação dentro das páginas da Bíblia e nos fará compreender exatamente o que significam essas palavras. Vamos começar agora analisando o que exatamente Jesus quis dizer ao se referir a Jerusalém. É essencial determinar que significado as Escrituras inspiradas atribuem a, entre aspas, Jerusalém, a fim de avaliar se os tempos determinados das nações, ou os tempos dos gentios, referem-se apenas à cidade literal de Jerusalém ou a algo adicional e maior. Todos sabemos que Jerusalém é uma cidade que fica no território de Israel. Dessa forma, qualquer referência a ela, obviamente, possui uma relação direta com a cidade em si, com acontecimentos ocorridos nela ou com aquilo que ela representa. Assim, muitos acreditam, em Lucas 21, 24, que Jesus fez uma referência exclusiva a eventos que aconteceriam naquela região geográfica, tais como a sua destruição em 70 da Era Comum ou a fundação do Estado de Israel em 1948. Já outros creem que a Jerusalém mencionada seja uma referência ao povo judeu como um todo. Porém, as palavras de Jesus não parecem se aplicar a nenhuma dessas possíveis interpretações. Por quê? As palavras de Jesus nessa passagem sugerem que após determinado tempo, haveria uma espécie de libertação para a Jerusalém descrita no texto. No entanto, Jesus em sua pregação sempre fez referência negativa ao futuro, tanto da cidade de Jerusalém quanto do povo judeu. Lemos em Lucas 13, do 33 ao 35. Contudo, preciso continuar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque é inadmissível que um profeta seja morto fora de Jerusalém. E aqui Jerusalém significa a cidade literal. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Perceba que agora Jerusalém significa o povo judeu, não a cidade. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos, assim como a galinha ajunta sua ninhada de pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Agora a sua casa ficará abandonada. Eu lhes digo, vocês de modo algum me verão, até que digam, bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Então veja que Jesus usou no mesmo contexto a palavra Jerusalém com dois sentidos distintos. Por rejeitarem o Messias, o povo judeu, retratado no texto como uma Jerusalém assassina de profetas, foi condenado a um esvaziamento ou a perda do favor divino. Por isso, Jesus disse certa vez o que lemos em Mateus, capítulo 21, versículo 43. É por isso que eu lhes digo, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que produza os seus frutos. Ou seja, a Jerusalém, como representação do povo judeu, não poderia mais ser a referência pretendida por Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 24, pois ele mesmo já havia deixado claro que essa Jerusalém seria devastada, ao invés de restaurada. Mas e o que dizer da cidade de Jerusalém? Será que essa região geográfica ainda teria alguma importância no futuro? Não. Ninguém, nem Jesus e nem mesmo os apóstolos, predisseram qualquer restauração futura daquela cidade, como alguns creem ter ocorrido em 1948 com a criação do Estado moderno de Israel. Não, isso não aconteceu. Pelo contrário, Jesus por vezes destacou a destruição iminente da cidade, o que veio a ocorrer algumas décadas depois de sua morte, no ano 70 da Era Comum. Jesus disse, no entanto, quando virem Jerusalém, aqui é a cidade literal, cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Desse modo, tudo o que estava escrito para se cumprir na cidade literal de Jerusalém se cumpriu quando ela foi devastada no ano 70 da Era Comum.
Ou seja, o atual Estado de Israel não cumpriu nenhuma profecia da restauração de Jerusalém. Então, o que Jesus tinha em mente quando se referiu a Jerusalém? O que é essa Jerusalém? Existe outra referência a Jerusalém que não seja uma simples menção dessa região geográfica ou do povo judeu que ali morava? Em Mateus capítulo 5, versículo 35, no famoso Sermão do Monte, Jesus, numa clara alusão ao Salmo 48:2, referiu-se a Jerusalém como a cidade do grande rei. De acordo com Malaquias 1,14, esse grande rei é Jeová. Mas o que isso significa? Significa que o grande rei Jeová reinava a partir da cidade de Jerusalém. Em Jerusalém ficava o trono de Jeová, que era onde os reis da linhagem de Davi reinavam entre os judeus. Jeremias 3,17 diz: Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono de Jeová. De que forma Jeová reinava em Jerusalém? Jerusalém era a capital da nação judaica. Era de lá que os reis ungidos por Jeová reinavam. O segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz que Davi foi um desses reis que reinaram em Jerusalém. Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 40 anos. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou por 33 anos sobre todo o Israel e Judá. O Salmo 122, 13 e 5 diz: Jerusalém foi construída como uma cidade compacta e unida, pois ali foram estabelecidos tronos para julgamento, tronos da casa de Davi. O segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 e 16, mostra que Jeová fez um pacto real com Davi e sua descendência. Quando chegar o fim dos seus dias e você descansar com os seus antepassados, farei surgir o seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reino dele. Esse pacto duraria para sempre, e os reis da linhagem ou descendência de Davi reinariam em Jerusalém em nome de Jeová. Podemos ver como isso aconteceu ao observarmos que Salomão, filho de Davi, assumiu o poder no lugar de Davi em Jerusalém e assim sentou-se no trono de Jeová. Comparemos dois textos que nos conduzem a essa conclusão. 1 de Crônicas 29 e 23 nos diz: E Salomão se sentou no trono de Jeová como rei no lugar de Davi, seu pai. O 1 de Reis 11:42 nos diz: O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo o Israel foi 40 anos. Então note que esses textos igualam o trono de Jeová como Jerusalém. E a promessa de Deus é que esse trono, essa sucessão de reis, seria eterna ou para sempre. Na Nova Versão Internacional, ou na NVI, nós lemos: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. No 1 de Reis, capítulo 15, versículo 4, nós lemos: Mas por causa de Davi, Jeová seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, suscitando seu filho como sucessor e assegurando a permanência de Jerusalém. Então, o que nós aprendemos até aqui? Que Deus fez uma promessa a Davi, que ele sempre teria um sucessor dele como rei em Jerusalém. Então, o termo Jerusalém na Bíblia, além de ter uma aplicação imediata à cidade literal e ao povo judeu que morava na cidade, também é uma referência a essa linhagem do trono de Davi, que tinha a cidade de Jerusalém por sede. Um desses descendentes de Davi, que se assentaria no trono de Jeová em Jerusalém e reinaria para sempre, é o Messias. Uma objeção ao entendimento que apresentamos aqui é feita com base no contexto imediato de Lucas 21:24. Certo opositor questionou: quando se prediz no versículo 20 que Jerusalém será cercada por exércitos acampados, estariam esses exércitos de alguma maneira cercando não apenas a cidade literal de Jerusalém, e sim o reino da dinastia de regentes davídicos? Será que os discípulos deveriam se retirar do reino de Deus conforme exercido pela casa de Davi?
Então a ideia desse argumento é tentar provar que a Jerusalém que seria pisada pelas nações, mencionada por Jesus em Lucas 21:24, seria a cidade literal e somente ela. Então o opositor está argumentando que a Jerusalém que seria pisada pelas nações gentias deveria ser somente a cidade literal, não a dinastia de Davi. Mas esse raciocínio não faz sentido nenhum, pois surgirá a pergunta: como poderia a cidade de Jerusalém, a cidade literal, ser restaurada sem que a dinastia davídica fosse restaurada também? Como poderia somente a cidade literal cessar de ser pisada pelas nações gentias sem que houvesse também a restauração da linhagem dos reis de Davi? Então veja que a restauração da linhagem real de Davi é o pilar da restauração da cidade de Jerusalém. Sem a restauração da dinastia de Davi, não há restauração da cidade. Mas tenha em mente também alguns pontos. Ponto 1. Embora a linguagem de Lucas seja bem específica, por exemplo, ali Lucas fala: quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, foi isso que Lucas disse. A linguagem dos relatos paralelos nos evangelhos de Mateus e de Marcos é bem menos específica do que a de Lucas. Por exemplo, Marcos 13:14 diz: quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação estar num lugar santo onde não devia, que o leitor use de discernimento, e por aí vai. Então veja que a linguagem de Marcos é muito menos específica quanto à cidade literal, e ela abrange um sentido muito mais profundo do que o sentido apresentado no Evangelho de Lucas. Assim, se olharmos para os outros evangelhos, vemos que é bem possível que Jerusalém aqui seja uma metonímia daqueles que reinavam nela, indicando que algo maior estava envolvido do que apenas o cumprimento primário da profecia em 70 da Era Comum. Ponto 2. Ninguém nega que a profecia teve seu cumprimento inicial na destruição de Jerusalém em 70 da Era Comum. Isso é ponto pacífico. O caso é que, com base em toda a evidência bíblica que acabamos de apresentar, há bons motivos para crermos que a profecia não se limite a esse cumprimento inicial. Ponto 3. Muitos eruditos, não apenas as testemunhas de Jeová, admitem que a profecia de Jesus possui um cumprimento escatológico. Por exemplo, a Bíblia Explicada diz, abre aspas, toda essa seção, em Lucas 21, 20 ao 24, refere-se ao cerco de Jerusalém por Tito em 70 da Era Comum. Mas esse sítio pode ser uma figura de outro, no fim deste período, do qual lemos no Velho Testamento. Neste cerco final, a cidade não será tomada, mas libertada pela vinda de Cristo. Fecha aspas. O comentário bíblico NVI sobre Lucas 21 nos diz: os dois eventos, o iminente e o remoto, estão em vista, e nem sempre é fácil distinguir entre eles no capítulo. Então, o erro do antagonista que acabamos de refutar é achar que os significados literal e tipificado de Jerusalém seriam contraditórios, mas não são. Para ilustrar, imagine um homem casado que tira sua aliança para flertar com uma mulher. Ele demonstra descaso não apenas pelo objeto literal, a aliança, mas também por aquilo que a aliança tipifica ou representa. No caso, o casamento. Da mesma forma, quando Roma destruiu Jerusalém, ela não apenas destruiu a cidade literal, como também eliminou qualquer possibilidade de que um descendente da dinastia de Davi reinasse ali. Basicamente, o erro na argumentação desse opositor é não enxergar nada além do óbvio. Portanto, sobre Lucas 21, 24, nós argumentamos. Premissa 1. Jerusalém pode ser ou a cidade literal, ou o povo, ou a dinastia de Davi. Premissa 2. Jerusalém aqui não é nem a cidade literal, nem o povo, conforme diz Lucas 13, 33 ao 35. Logo, aqui Jerusalém é a dinastia de Davi. É essa dinastia de Davi que deixaria de ser pisada pelas nações, porque para a cidade literal de Jerusalém e para o povo judeu, não haveria mais promessas de restauração. A única restauração que poderia ser esperada para Jerusalém é aquela que fora prometida pelo próprio Deus no que tange a dinastia de Davi, a qual duraria para sempre. E visto que ela estava interrompida, essa dinastia teria de ser restaurada. Em adição a tudo que foi dito, a Bíblia diz claramente em Ezequiel, capítulo 21, versículos 26 e 27, que aquilo que haveria de ser restaurado no futuro
em relação ao tempo em que a profecia foi feita, era justamente essa linhagem de Davi que fora interrompida. Com respeito a Zedequias, a Bíblia diz: assim diz o soberano Senhor Jeová: remova o turbante e retire a coroa. As coisas não serão mais como antes. Enalteça o rebaixado e rebaixe o enaltecido. Uma ruína, farei dela uma ruína, e ela não será de ninguém, até que chegue aquele que tem o direito legal, e eu a darei a ele. Então aqui, Jeová já havia profetizado que aquilo que seria restaurado era justamente a linhagem de Davi, interrompida na época de Zedequias. Essa dinastia seria restaurada quando aquele que tem o direito legal, a saber, o Messias, se assentasse no trono de Jeová. Isso já estava profetizado lá no Antigo Testamento. Então fica claro que a Jerusalém que deixaria de ser pisada pelas nações gentias era uma referência àquilo que a cidade representava, a saber, a dinastia de Davi, que haveria de ser restaurada quando aquele que tem o direito legal, a saber, o Messias, se assentasse no trono de Jeová. Conclusão: Jerusalém era a capital da nação de Israel, cujos reis da linhagem de Davi, segundo se dizia, sentavam-se no trono de Jeová, conforme disse o primeiro das Crônicas, 29 e 23. Como tal, ela representava a sede do governo divinamente constituído por Deus, que operava por intermédio da casa de Davi. Por isso, Jerusalém veio a simbolizar o reino da dinastia de Davi. É bastante comum nos nossos dias vermos que cidades, principalmente as capitais, muitas vezes são uma representação de seus governantes. Por exemplo, aqui no Brasil se diz a cidade de Brasília, e muitas vezes fala-se dela como uma alusão aos governantes que lá estão. Quando alguém diz, por exemplo, um decreto foi emitido por Brasília, está querendo dizer que o governo brasileiro emitiu aquele decreto. Assim também acontece com outras capitais modernas ao redor do mundo. Depois de Jerusalém ter sido destruída pelos babilônios, o que resultou em seu rei ser levado para o exílio e na desolação da terra por 70 anos, nenhum membro da dinastia de Davi governou novamente na Jerusalém terrestre. Mas as Escrituras mostram que Jesus, o Messias, nascido na linhagem de Davi, governaria no Monte Sião Celestial, a Jerusalém Celestial. Hebreus capítulo 12, versículo 22 nos diz: vocês se aproximaram de um monte Sião e de uma cidade do Deus vivente, a Jerusalém Celestial. A Bíblia diz que é nessa Jerusalém que o descendente de Davi reinaria para todo sempre.